Queridos irmãos, nesse momento nós iremos ouvir a exposição das Sagradas Escrituras. Temos a alegria, privilégio de recebermos aqui Pastor Rovanildo. Pastor Rovanildo está hoje bem perto de nós, em Santa Cruz. É presidente da União de Igrejas Congregacionais do Brasil e é muito bom tê-lo aqui conosco nesse primeiro dia de nossa conferência de aniversário. O pastor irá pregar para nós, expor o Evangelho da graça de Deus. Estejamos atentos. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Esse é um ano de muitas celebrações e celebrações muito especiais para a nossa União de Igrejas Congregacionais no Brasil. Essa semana comemoramos 168 anos de Congregacionalismo Brasileiro, 19. Nós estivemos ali no Rio de Janeiro participando das celebrações. Um dia todo lá no... Tentando abrir aqui. Mudou a senha, Joelma? O esboço está com defeito, irmãos. Abriu. Foi um dia todo ali na seminário, né? As imediações da Pedra do Guaratiba, estivemos celebrando o Senhor e nós suspeitamos que a gente tinha ali mais de 1.500 pessoas. O povo congregacional se juntou para celebrar o Senhor pelo seu aniversário. Além de festas espalhadas por todo o Brasil, nós estávamos no Rio de Janeiro, mas o coração estava aqui em Caruaru. Eu fiquei vendo pelo vídeo também o culto e ficamos felizes com a celebração aqui. E tivemos celebração por todo o Brasil. Foi um tempo muito abençoado. Nós vamos celebrar em outubro 150 anos da Igreja Pernambucana e 150 anos do evangelismo nordestino, em língua portuguesa e caráter permanente. O culto pela Igreja Pernambucana acontecerá na própria Igreja Pernambucana, obviamente, no dia 21. E o culto pelos 150 anos do Congresso Nordestino vai acontecer no dia 14 de outubro no Teatro Severino Cabral, 150 anos, né? Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, na Paraíba. A gente estava, na princípio, para fazer em Recife, mas tivemos uma pequena modificação. E hoje, com muita alegria, celebramos ao Senhor pela nossa igreja mãe do Agreste, a igreja primeira aqui de Caruaru. Ficamos muito felizes com isso, irmãos. Nos foi dada uma incumbência de pregar num tema, a necessidade da evangelização no Nordeste brasileiro. Eu já vou, de saída, pedir perdão para os irmãos por alguma coisa. Eu tenho extrema dificuldade quando me dão temas. Eu sou acostumado a pregar expositivamente de lição continuada. Então a gente pega um versículo 1 de um primeiro capítulo de um livro e vai até o fim. Quando alguém me dá um tema, eu fico procurando para ver se alguma exposição que eu fiz tem a ver com aquilo ali, senão é um pouco difícil para mim. Mas então, até a gente pensou em utilizar alguma coisa que já tinha pregado, costume de pregador recantar mensagem na igreja dos outros, né? Mas a festa e a importância da igreja não nos deixaram fazer isso. Então, peço para os irmãos, por favor, que abram as suas Bíblias. Nós vamos fugir um pouquinho da regra de sempre fazemos, fazer exposição, e vamos trabalhar aqui um tema. Para tal, vamos para Marcos 16, versículo 15, apenas um versículo. Marcos 16, 15. É um texto bem conhecido. Nós agradecemos muito ao pastor Thomas e igreja pelo convite e dizer que amanhã os irmãos terão um bom pregador aqui, viu? Não se preocupe com qualquer coisa de hoje. Pastor Lincoln, meu colega, dividimos classe ali no seminário, quarto ali no seminário, assim como com o pastor Alexandre também. Os irmãos estão muito bem servidos, graças a Deus. Todos encontraram? A Escritura diz assim: e disse-lhes, o Senhor lhes disse, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Por favor, Senhor, enquanto nos debruçamos sobre a tua palavra, nos fala o coração. Tira de nós qualquer pretensão de orgulho ou conhecimento humano. Que a tua graça apenas, Senhor Deus, viva aqui, que o teu nome apenas seja glorificado.
que tu nos despertes pela tua palavra nessa noite. É que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar-se. A necessidade atual da evangelização no Nordeste brasileiro. Queridos, a colonização do Nordeste, Nordeste brasileiro, né? Ela teve início já no descobrimento do Brasil. Na verdade, a colonização do Brasil começou pelo Nordeste, já que o Brasil começou pelo Nordeste, né? Nós fomos descobertos pela Bahia e os primeiros povoados que nós temos notícia no Brasil são, na verdade, nordestinos, embora a primeira cidade a ser organizada não tenha sido no Nordeste, tenha sido em São Paulo, mas os primeiros povoados foram aqui em terras nordestinas, né? Junto com a colonização do Nordeste brasileiro, também veio a pregação da fé católica, que era a religião oficial da nova colônia portuguesa e depois, né, tornou-se a religião oficial também do Primeiro e Segundo Império. Só na transição entre o Segundo Império e a República, o decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890, é que houve uma separação definitiva entre Estado e Igreja. E aí a Igreja de Roma não era mais, pelo menos oficialmente, a religião oficial do Brasil, embora exercesse uma influência política, um peso muito forte. Se você acha que a Igreja tem um peso hoje, imagina na época em que ela praticamente tinha acabado de transicionar entre religião oficial e agora Estado laico. Então, por muito tempo e até hoje, havia muito peso da Igreja sobre as decisões. Nessa época, ainda muito mais. Mas foi também aqui no Nordeste, irmãos, que a coroa portuguesa e a Igreja Católica sofreram maiores resistências iniciais. Nós sabemos, por exemplo, que entre os anos 1930 e 1954, houve a chamada colonização holandesa no Brasil. Os holandeses vieram para o Brasil para colonizar mesmo, para explorar e também para desenvolver o Estado, né? Dizem até hoje que Dom Maurício de Nassau foi o melhor prefeito que Recife teve, né? E um dos motivos que ele foi retirado de Recife é porque ele desenvolvia ao invés de simplesmente explorar, e os holandeses parece que não estavam gostando muito da história. Mas é fato que a Holanda implantou uma colônia muito forte em toda a costa nordestina, e juntamente com a colonização holandesa também veio a implantação da Igreja Reformada aqui. A primeira fé protestante conhecida no Nordeste brasileiro foi, de fato, a fé reformada pregada pelos holandeses, né? Os irmãos têm ideia da importância disso? A primeira igreja evangélica, genuinamente evangélica brasileira, ela foi fundada aqui no Nordeste. Houve uma igreja chamada Igreja Potiguara, fundada no Rio Grande do Norte. Vou tentar fechar isso aqui. Essa igreja era formada em sua totalidade por índios tupis. E houve um pastor dentre esses índios que foi enviado para a Europa para estudar nos melhores seminários da Europa, foi ordenado e voltou para tomar conta dessa igreja potiguara, no Rio Grande do Norte, chamado Pedro Poti. Diziam que era uma pessoa muito culta, muito versado, e era um excelente pregador reformado. Ocorre que, com o peso da coroa, esse trabalho, tanto de colonização como de trabalho de evangelização, foi absolutamente, completamente extinto, de forma que não ficou resquícios da igreja potiguara, e essa investida de evangelização no Nordeste foi completamente descontinuada pelo peso da coroa, pela força da coroa e a influência da igreja romana também. Houve outras tentativas também de evangelização no Brasil, houve implantação de trabalhos evangelísticos no Nordeste aqui, só que não em língua pátria, e o tempo foi passando. Para os irmãos terem ideia, que só depois disso, só em 1872, é que o Evangelho de Cristo, a fé reformada, voltou a ser pregado no Brasil. Em 1872, o diácono e comportor Manuel Viana, vindo do Rio de Janeiro,
começou a distribuir Bíblias aqui no Nordeste brasileiro, especialmente em Recife, que era o grande centro nordestino na época, e ele começou a fazer o trabalho de evangelização. Apenas no ano de 1873, quando o trabalho já havia avançado muito, já havia um grupo razoável de pessoas, é que o Dr. Calley vem a Recife e funda a primeira igreja evangélica em língua portuguesa e caráter permanente. A igreja que vai comemorar 150 anos hoje, a igreja pernambucana. De forma tal que a gente sempre gosta de dizer que Calley começou a igreja pernambucana aqui em Recife, né, em Pernambuco, a palavra é Pernambuco, em Recife, mas não, o trabalho começou de forma espontânea por leigos, diácono que fazia a obra do Senhor. Calley veio basicamente apenas para organizar. Então esse é o embrião do trabalho evangelístico aqui no Nordeste. Se passaram já, então, 151 anos que a evangelização em língua portuguesa e caráter permanente começou no Nordeste, 150 anos de fundação da Igreja Pernambucana e 125 anos da Igreja de Caruaru, primeira igreja aqui do Agreste Pernambucano. E os números mostram claramente, irmãos, que ainda tem muito a ser feito na evangelização nordestina. Do ano passado para cá, do ano atrasado para cá, eu andei fazendo algumas pesquisas e eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito estarrecido com a diferença do evangelismo no Nordeste para a diferença da evangelização em outros setores do Brasil. E os irmãos, talvez aqui em Caruaru e nós aqui, talvez em Pernambuco, não percebamos tanto pelo que os irmãos saberão agora. Por exemplo, dos 10 estados com menor percentual de evangélicos no Brasil, 9 estão no Nordeste. Se eu subir isso para os 15 estados com menos percentual de evangélicos no Brasil, eu vou lhe dizer que 13 estão no Nordeste. Apenas o estado de Pernambuco não está entre os 10 menos evangelizados no Brasil. Por isso que a gente sente pouco essa diferença. Mas se você for para outros estados, por exemplo, em Piauí, no estado do Piauí, nós não chegamos no estado todo, segundo o último censo, ainda a 15% de evangélicos, enquanto no Brasil nós temos 33%. Pernambuco também é o único estado do Nordeste que está entre os 10 com melhor percentual de evangélicos no Brasil. O maior percentual era Rondônia e agora foi ultrapassado por Espírito Santo, que é o estado com maior percentual de protestantes do Brasil. Isso em si já é alarmante para nós. Se você for pegar a lista das cidades menos evangelizadas no Brasil, das 20 menos evangelizadas no Brasil, você tem 3 no Rio Grande do Sul, que tem pouquíssima evangelização, e o resto é tudo no Nordeste, especialmente Piauí e Maranhão. Nós temos ainda cidades no Nordeste com menos de 2% de evangélicos. Eu estive no projeto Nilson Braga esse ano, a gente esteve na cidade de Curaçá. O trabalho congregacional em Curaçá foi feito a partir de um estudo. Fizeram um estudo e descobriram que há 17 anos aquela cidade tinha 0,5% de evangélicos. Então, enviaram missionários para lá, o trabalho começou, etc. E hoje ela tem 9% de evangélico, que é um sucesso, de tão defasado que estava lá. Das 10 capitais, né, com maior número de evangélicos no Nordeste, no Brasil, nenhuma fica no Nordeste. Nenhuma das capitais do Nordeste estão entre as 10 capitais mais evangelizadas. Então, nós percebemos claramente, por esses números, que embora a gente esteja há 150 anos de evangelização nordestina, 125 anos de evangelização no Agreste, ainda muita coisa a ser feita. Eu acho que eu tive um problema aqui com esse esboço. Isso. Agora vai. Dispositivo eletrônico. Você vai comprar em dispositivo eletrônico, né? Dá nisso aí.
Então, vejam vocês, irmãos, nós temos discrepâncias as mais incríveis. Precisamos entenderem também os setores menos evangelizados no Nordeste estão nos sertões. E a colonização sertaneja, ela é anterior à chegada do evangelho aqui no Nordeste, né? Segundo o Império ainda. A produção principal do Nordeste era canavieira, e os bois eram usados para alimento, mas também para tração, só que estava tendo muito boi, estava atrapalhando o comércio, e o imperador Dom Pedro II fez um edito dizendo que em X quilômetros não poderia haver mais bois na costa brasileira, e deu a autorização para quem quisesse procurar lugar e colonizar. Então saíram ganhando, seguindo o leito de Rio Seco, saíram encontrando lugares, matando índios e implantando colônias, né? Então tem cidades no interior do Nordeste, são antiquíssimas, e algumas delas com um percentual baixíssimo de evangelho. A questão a ser dita é: ainda há muita coisa a ser feita. Só para os irmãos entenderem a necessidade urgente e premente, eu tenho um testemunho pessoal. Quando nós estávamos saindo da igreja congregacional, primeira igreja congregacional de Fortaleza, nós voltamos para casa, entre os motivos, para cuidar do meu pai, que estava infartado. E aí a Igreja Católica do Rocha nos pediu para ir para Riacho dos Cavalos, é a terra dos meus pais. Lá tem uma congregação que funcionava na antiga usina de algodão do meu avô. E essa congregação funcionava desde 1945, tinha 8 pessoas. E naquela cidadezinha do interior do Nordeste, com 10 mil habitantes, só tinha 2 igrejas evangélicas. Essa nossa com 8 pessoas e a outra igreja, que é mais comum do que Correio no Brasil, né? Então, era esse trabalho. E passamos ali 5 anos e deixamos uma igreja implantada, faltando apenas o ato de emancipação, mas tudo organizado. Foi um trabalho enorme. Andei em cima de bolé, de carroceria de caminhão. Fui para sítio, quando não dava para passar de carro, fui de bicicleta. E muitas vezes, por exemplo, a gente chegava a fazer programa de rádio, recebia convites para ir naquela cidade, e chegava numa localidade assim, com 200, 300, 400 pessoas, num povoado sem nenhum crente. A gente pregava e se convertia ali um monte de gente, na linguagem popular, e aí eu voltava para a cidade, expunha poucos cursos, ia para o pastor dessa igreja grandona lá e disse: olha, fiz um culto ali e um bocado de gente disse que quer ser crente. Se eu vá lá e tome conta. E assim a gente abriu uns 5 congregações para essa igreja. Ao lado dessa cidade, tem cidadezinha vizinha que não tem igreja evangélica, ou que tem essa grandona, por exemplo. E eu estou falando do interior da Paraíba, que é muito mais evangelizado, por exemplo, do que o Piauí. Então, ainda há muito a se fazer no Nordeste. O percentual de evangelização do Nordeste é menor do que o percentual de evangelização do Brasil. E do sertão nordestino, ainda muito menor do que na costa nordestina em si. Então, nós temos uma mensagem a ser pregada e uma necessidade de darmos continuação e continuidade à pregação no Norte e no Nordeste. Eu queria pensar com vocês sobre essa necessidade da evangelização para todos e com enfoque especial na necessidade da pregação no Nordeste, a partir do que a Bíblia fala sobre a evangelização. Eu gosto de pensar na Bíblia como um livro que tem uma história, que tem um enredo. E nesse enredo, esse livro tem um personagem principal. O personagem principal da Bíblia é o Senhor Jesus. A história de Deus com os homens vai começar num jardim. Deus, capítulo 2 de Gênesis, diz que Deus planta um jardim no Éden, coloca o homem para cuidar dele e dá ordens aos homens, a esse casal, né, que pode comer de tudo livremente, mas não coma do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Mas a gente lê em Gênesis 3, de 1 a 7, que o primeiro casal não resiste à tentação, faz aquilo que o Senhor havia lhe proibido. Né? A mulher come do fruto, conhecimento do bem e do mal, e dá ao seu esposo, que também come. Tinha acabado de entrar ali o pecado do mundo. Então, depois disso, tem
o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, que ele é extremamente importante para toda a história da Bíblia. Gênesis 3, 14 e 15, a Escritura diz: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és de todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15 agora. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pode-se dizer seguramente que toda a história bíblica se desenvolve a partir dessa promessa de Deus. Há escritores que dizem que você tem Gênesis 3, que a gente acabou de ler, e você tem o Apocalipse, a consumação, quando o pecado vai embora. E o que tem entre Gênesis 3 e Apocalipse é Evangelho. E Evangelho no Antigo Testamento é esse aguardo da vinda de Jesus, essa crença no Messias que viria, de forma tal que todo o Antigo Testamento aguarda e aponta para o Senhor Jesus. Se você for olhar com calma, você vai perceber que Jesus é o assunto do Antigo Testamento já. Você vai ver Cristo, por exemplo, nos símbolos no Antigo Testamento, nos tipos do Antigo Testamento, como os sacrifícios, etc. E até os grandes atos de redenção do Antigo Testamento apontam para Cristo. Eu gosto sempre de brincar com o pessoal, dizendo que quando Golias matou Davi, Golias não era os seus... Matei a pessoa errada? É normal, irmão, eu vou trocar Ló para o Jó, vamos para o Pedro, é assim mesmo. Quando Davi matou Golias ali não eram os seus problemas. Não tem só, pegue uma pedra e atire nos seus problemas. Nada daquilo. Aquilo simplesmente era um ato de redenção que apontava para o grande ato de redenção de Cristo na cruz do Calvário. Quando o Mar Vermelho foi aberto e o povo passou, aquilo apontava para a cruz. Quando as muralhas de Jericó caíram, aquilo apontava para a cruz. Todos os atos redentores diziam: haverá um grande ato de redenção. Deus livrou aqui pontualmente um povo, mas ele já está preparando o grande livramento, esse prometido em Gênesis capítulo 3. Então, o Antigo Testamento todo aponta para Jesus. Ele aguarda Jesus. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus, de forma que até a própria lei que foi dada, Paulo vai dizer que ela serviu de aio, de criador, né, de educador para Cristo. A lei esperava Cristo, os sacrifícios apontavam para Cristo, os símbolos, os tipos, os atos redentores, tudo apontava para Cristo. Cristo é o assunto do Antigo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, você vai ver esse grande ato redentor acontecendo na cruz. Eu estou agora em Lucas capítulo 24, versículo 27, quando o próprio Senhor Jesus vai confirmar que o Antigo Testamento fala, aponta e aguarda ele. Lucas 24, versículo 27, Jesus diz que, Jesus dizendo, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que o seu respeito constava em toda a Escritura. O próprio Jesus diz que, pela forma como o Antigo Testamento é dividido, lei, os 5 primeiros livros, profeta, o resto da Escritura, por toda a Escritura, o Antigo Testamento apontava para Jesus. E a outra forma de dividir o Antigo Testamento, lei, profetas e salmos, aqui na frente, no mesmo capítulo 24 de Lucas, ele vai mais uma vez dizer, também o Cristo é apontado na lei, nos profetas, nos salmos. O assunto do Antigo Testamento não era lei, o assunto do Antigo Testamento era o próprio Senhor Jesus. Você chega no Novo Testamento, o plano eterno da salvação será consumado. Quando Deus anunciou que enviaria aquele que pisaria na cabeça da serpente, não estava se
trazendo uma novidade aqui, porque em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, se diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Quando o homem peca e Deus dá a promessa do Messias, na verdade já está se cumprindo o plano eterno, que viria o Cristo para pisar na cabeça da serpente. Esse plano que foi feito por Deus na eternidade, foi anunciado pelo Pai logo após o pecado, que foi mostrado pelos tipos, pelos símbolos, que foi profetizado por tantos textos bíblicos. Se você for olhar o tanto de texto bíblico dos profetas, que fala sobre a vinda, nascimento e morte de Cristo, a gente vai passar a noite só falando sobre isso aí. Dois muito interessantes aqui, a respeito da vinda de Jesus, por exemplo. Miqueias 5:2 vai dizer: onde o Cristo nasceria, e tu, Belém Efrata, pois que és muito pequena para figurar entre os milhares de Israel, de ti me sairá aquele que há de reger, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias já dizia que o eterno Deus nasceria em Belém. Também Isaías 9:6 vai falar sobre a vinda do Messias, porque um menino nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 53 já apontava para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Tudo isso aconteceu e isso se cumpre então no Novo Testamento. Aquela palavra dita pelo Pai como promessa de vida do Messias, profetizado, simbolizado, tipificado, acontece quando Cristo morre na cruz do Calvário. E Colossenses 2,15 traz uma confirmação de tudo isso. Eu confesso que esse texto de Colossenses 2,15, quando eu penso ele à luz de Gênesis 3, ele arrebata o meu coração. Ele diz assim, 2,15, desculpe. E despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Você viu no Antigo Testamento o inimigo mantendo as nações cativas, a palavra de Deus sendo pregada apenas dentro do Evangelho. Você via em toda a Bíblia o diabo, não dizendo diretamente, mas quase se vangloriando de ter levado o homem ao pecado. Mas ele, ao tempo que fazia isso, saberia que nasceria o que ia pisar na sua cabeça. Então Cristo vem e na cruz expõe o diabo à publicidade e triunfa sobre ele. Esse texto e a cena de Cristo na cruz é cheia de sentidos arrebatadores e às vezes até um tanto quanto aparentemente complexos e contraditórios. Por quê? Algumas pessoas... Posso isso aqui? Algumas pessoas acham que na cruz Cristo estava sendo derrotado. Tem até uma musiquinha que o pessoal canta antigamente, né? Jesus crucificado e o demônio começou a dizer que fez uma festa lá porque Cristo morreu na cruz. Meus irmãos, isso nunca foi verdade. Cristo não foi derrotado na cruz. Cristo sofreu na cruz, obviamente, e pagou alto preço e foi condenado na cruz por causa dos nossos pecados. Mas o diabo, quando viu Cristo na cruz, ele disse definitivamente, perdi. O diabo tentou de todas as formas derrotar o povo de Israel para que o Messias não vinha. Isso é o assunto, por exemplo, de Apocalipse capítulo 12. Ele conseguiu levar o povo de Israel ao pecado, levou os servos do Antigo Testamento no pecado. Quando Cristo nasce, ele tenta com Cristo também, só que não consegue. Ele era o filho prometido, ele não ia conseguir mesmo. E quando Cristo morre na cruz, ele diz, perdi. Ele está ali condenado, mas ele está levando a condenação dos outros. E porque ele levou a condenação de outros, que não é dele, ou seja, ele levou a sua e a minha condenação, eu agora estou derrotado. Cristo pisou na cabeça da serpente na cruz. Não ache que a grande vitória foi a ressurreição. Ressurreição aconteceria, Deus não ficaria na tumba. A grande vitória foi a cruz. Foi na cruz que ele venceu, pisando na cabeça do diabo, trazendo a vitória para nós. Então, Cristo é o assunto absolutamente claro no Novo Testamento. Não precisamos mostrar isso. Ocorre que o diabo, sabendo
da promessa do Senhor, do nascimento do Messias, ele tentou em todo o Antigo Testamento impedir a vinda do Filho. Ele tentou impedir de todas as formas. Se você for ler o capítulo 12 de Apocalipse, você vai entender isso claramente. Ele tentou parar o povo de Deus, porque sabia que o Filho viria através daquele povo. Então eu entro na segunda parte, é que se a Bíblia é um livro que tem um personagem principal, Cristo, a Bíblia também é um livro com o roteiro. Cristo é o principal personagem da história. E a história da Bíblia, que tem Cristo como personagem principal, é a história da redenção do povo de Deus. O Senhor quis um povo e ele comprou um povo. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, é extremamente enfático ao falar sobre. Tito 2, 11 a 14, a Escritura diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Cristo é o assunto, é o personagem principal da Bíblia. E a história da Bíblia é a história da redenção do povo de Deus em Cristo. Deus escolheu então salvar um povo, salvando pessoas individualmente, para que essas pessoas individualmente fizessem parte deste povo. Deus não salva no atacado, como alguém quis dizer, né? Deus salva pessoas que compõem um povo, e não no atacado e você que entre nesse povo, como alguém já disse. Alguém já disse, não, Deus elegeu a igreja, e se você quiser ser eleito, entre nela. Não, Deus não elegeu no atacado nem espaço. Deus elege pessoas e as pessoas formam esse povo especial de Deus. Então Deus escolheu um povo e ele começa esse povo com um personagem, Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, nós temos o chamamento de Abraão. E o chamamento de Abraão é exatamente para formar um povo. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações ou famílias da terra. Percebe-se aqui, inicialmente, duas coisas. Primeiro, Deus quer um povo. E esse povo que ele quer, que começa a formar a partir de um homem chamado Abraão, não é um povo nacional, mas é um povo internacional. Ele não diz, e em ti será bendito o povo de Israel. Ele diz, e em ti será bendito todas as nações da terra. Em todo o Antigo Testamento, então, você vê o diabo tentando atacar ou atacando diretamente o povo de Deus. Por que ele fazia isso? Para impedir o nascimento do Messias. E para, ao mesmo tempo, não deixar que esse povo se formasse. E quando Deus protegia o seu povo, para não deixar o seu povo acabar e o Messias vir, esse tempo Deus vinha sendo redentor, preservando o seu povo, levando o seu povo até onde ele queria. Então a história da redenção, ela apontava para a vinda do Messias, pois que daquele povo especial viria o Senhor. Então Deus conduziu Abraão pelo deserto até a terra prometida. Deus conduziu o seu povo do Egito pelo deserto até a terra prometida. E Deus conduziu o seu povo em toda a história até o nascimento do Messias e continua
conduzindo esse povo. Essa é a maravilhosa história da salvação. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Nós hoje estamos felizes porque comemoramos, por exemplo, 168 anos de evangelismo brasileiro em língua permanente, em língua pátria e caráter permanente, e nós ficamos felizes contando a história de Cali. Nós estamos felizes porque nós estamos comemorando, por exemplo, os 125 anos da Igreja de Caruaru e tantos personagens já passaram aqui. Queridos, nós somos parte de uma fé que é um processo histórico. Nós não começamos em Cali. Nós não começamos quando o trabalho começa aqui em Caruaru ou em Recife. Nós somos povo de Deus desde que o Senhor escolheu um povo e começou a formá-lo em Abraão. Uma vez eu vi um pastor, um amigo meu, não é da teologia, e ele tem umas sacadas que de vez em quando me deixam surpresos. Ele falou sobre a genealogia de Jesus. Fulano, filho de fulano, 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 até chegar em Jesus. Ele fez. E ele pregando isso. E depois do nome de Jesus, tem os descendentes de Jesus. E você está nele. Ele disse, esse cara está falando a verdade. A história continuou e chegou em nós aqui. Nós fazemos parte de um processo, de uma fé histórica. Nós somos o mesmo povo de Abraão. Aliás, Paulo diz que Cristo tira a barreira de separação que havia dos dois povos, gentios e judeus, e faz um povo só. E em Romanos, Paulo vai dizer que nós somos filhos de Abraão pela fé, e que os verdadeiros filhos de Abraão, na verdade, são os da fé. Nós somos esse povo. E a história não morreu com Abraão. A história não amarelou com Cali. A história continua viva em nós hoje, e Deus continua preservando e conduzindo o seu povo. Daí a necessidade de nós hoje continuarmos essa história fazendo o trabalho de evangelização. O povo de Deus não vai parar aqui, o povo de Deus vai até a glória. E somos nós que damos continuidade a essa história debaixo da graça do Senhor, pregando a palavra. Agora, é super interessante e importante ver que a história de Abraão vem logo após, e imediatamente após Babel. Babel está no capítulo 11 de Gênesis. Deus dispersa as pessoas em Babel. E o motivo de Deus dispersar as pessoas em Babel tem uma razão de ser. É o famoso proto-evangelho, o evangelho antes do pecado. Deus diz ao homem, ainda sem pecado, cresçam, multipliquem-se e enchem toda a terra. Ou seja, o homem deveria levar a glória de Deus para toda a terra. Ele peca. E ele resolve ficar num determinado lugar e não quer mais se espalhar. E Deus coloca eles para se espalharem à força. Vocês vão se espalhar. E ele divide as línguas, as pessoas não se conhecem e se espalham assim, formam as nações. Mas Deus queria um povo internacional. E o que faz? Chama alguém para ser bênção para todas as nações. É assim que o Senhor faz. Ele chama Abraão para que esse povo internacional aconteça. Agora, quando você chega em Atos, né, capítulo 2, você vê Babel começando a ser invertido. Porque embora todos os que estavam em Jerusalém fossem prosélitos, mas você vê lá em Atos 2:5 que naquele dia de Pentecostes estavam em Jerusalém pessoas de todas as nações da terra. A igreja já nasce missionária. Ela começa pregando, embora para judeus prosélitos, mas nacionais de toda a terra. No nascimento da igreja, Deus está dizendo, como eu comecei a inverter Babel com Abraão, a igreja, que é o povo de Abraão, o povo de Deus, né, e o povo de Abraão, ela vai continuar fazendo a obra. E a igreja nasce assim, pregando para todas as nações. Você chega em Apocalipse, você pode ver esse Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, e você vai ver pessoas de todas as nações debaixo do trono do Cordeiro adorando o Senhor.
Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas às mãos, e cantavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Deus quis um povo de todas as nações. Ele chamou Abraão para ser bênção em todas as nações. Deus chamou a igreja nasce missionária, pregando para pessoas de todas as nações. E quando você chega no livro de Apocalipse, você vê pessoas de todas as nações adorando o Senhor. Sabe por quê? Porque a soberania de Deus não falha. Deus quis gente de todas as nações e Deus terá gente de todas as nações. E aí entra o último lugar aqui, o papel da gente. A gente tem um papel, não em salvar, mas em pregar. A igreja é o agente de Deus na história da redenção. Já falei que o povo de Deus começa historicamente com Abraão, a partir dele vem o povo de Israel, e depois os gentios entram, né, recebendo também a promessa, porque a promessa de Abraão é para todas as nações. O Antigo Testamento mesmo já apontava para essa evangelização internacional. O povo de Israel parecia não entender muito bem isso, mas o Senhor já apontava para isso. É famoso, por exemplo, o Salmo 96, versículos 1 ao versículo 3. A Escritura diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Estava a ordem clara e específica que a palavra de Deus deveria ser pregada para todas as nações. Há inúmeros textos no Novo Testamento que mostram do Antigo Testamento, que mostram essa necessidade dessa evangelização internacional. O chamado de Abraão para ser bênção para as nações. A bênção profética de Jacó, ele olha para Judá e diz: o cetro, eu estou em Gênesis 49, 10, o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló, e por ele todos os povos esperarão. Os povos esperam o evangelho de Cristo, e a igreja é a agente de Deus na pregação do evangelho de Cristo para todos os povos. O texto de Marcos 16, 15 que lemos não é um exceto, não é uma exceção, ele não é um acidente de percurso, de Deus chegar assim: tudo bem, eu vim agora, está todo mundo aqui, não tem o que fazer, vamos lá e pregue para todas as nações. Isso já vinha sendo profetizado, já vinha sido determinado, já vinha sido prometido desde o Antigo Testamento. Cristo vem e dizer agora eu vou amarrar o diabo para que ele não engane mais as nações, ou seja, a partir de agora, o evangelho não ficará restrito apenas às fronteiras de Israel, e o mundo todo vai ouvir o evangelho. Aí ele dá ordem: agora podem ir. Vão lá e preguem o evangelho a toda criatura. Lucas 24, versículo 44 a 47. Repete de forma diferente a mesma ordem. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que vos falei estando indo convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito pela lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que entendesse a Escritura, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, para que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A ordem foi recebida. Aqueles homens alvoroçaram o mundo. Eles saíram pregando. A palavra começou a se multiplicar através deles, de forma tal que nós estamos há pouco mais de 2020 anos que Cristo foi para o céu e deu a ordem evangelística, e esse evangelho já chegou aos 5 continentes do mundo. Restando poucos lugares hoje, por exemplo,
para serem evangelizados. A ordem recebida foi clarificada no dia de Pentecostes. Preguem para todas as nações. Esses homens saem e pregam para todos os continentes. Deixando claro que a salvação não é apenas para os judeus, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 12 e 13. Mas aí, eu estou caminhando agora para a conclusão, vem a pergunta-chave, ou as perguntas-chaves de Paulo. Romanos 10, 14 e 15. O evangelho não é só para os judeus, Paulo diz. Então, em qualquer lugar, qualquer pessoa que crê, que buscar o nome do Senhor, será por ele aceito, será salvo. Mas aí vem as perguntas de Paulo, que são os desafios para nós. Vou começar do 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, nem uma vez que o mesmo Senhor de todos, o mesmo é Senhor de todos, ou seja, de gregos e judeus, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vem a nossa conclamação agora. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão aqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos irmãos, antes de vir para aqui, né? Eu estava olhando rede social. Eu gosto de rede social, né? Descobre tudo por rede social. E a gente descobre coisa ruim e coisa boa, né? De repente eu vi uma foto do reverendo Thomas Maia com uma legenda: evangelização de rua. Isso é o primeiro pastor de Caruaru. Está evangelizando na rua. O primeiro pastor da igreja de Santa Cruz deve evangelizar na rua também. E todos os irmãos que puderem. Porque os pés dos que anunciam o evangelho são formosos. As pessoas precisam ouvir. Deus chamou a igreja como agente, como arauto de proclamação do evangelho para todas as nações. Os nordestinos estão entre todas as nações. Então deixa eu concluir perguntando: ainda resta gente a ser evangelizada? Nós falamos sobre isso agora, dando números do sertão. Ainda há povo a ser alcançado? Ainda há povo a ser alcançado, inclusive aqui perto da gente. Lembra que Jesus disse que só viria depois que o evangelho fosse pregado a todas as nações? Mateus 24, 13. Então esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, depois virá o fim. Por que isso? Porque Cristo quer ser salvo de todas as nações e não tem outra forma das pessoas serem salvas que não seja através do evangelho. Então o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Não há um plano B, não há outra forma. O evangelho será pregado em todas as nações. É tempo, irmãos, e nós, como igreja do Senhor, saímos do nosso conforto. É tempo de olharmos para os campos que já estão brancos para a ceifa, conforme está lá em João, capítulo 4, versículo 35. Então, meus irmãos, que nós calcemos as sandálias do evangelho, conforme está em Efésios 6,15. Que nós coloquemos o joelho no chão, a mão no bolso e o pé na estrada. E vamos pregar para esse Nordeste, porque ainda tem muita gente aqui prezando conhecer a Jesus. Deus, pela sua graça, nos abençoe, meus irmãos. Amém. Meu Senhor, muito obrigado pela tua palavra pregada mais uma vez. Que a tua verdade tenha conseguido chegar no coração do teu povo e que saiamos daqui desafiados. Senhor, a tua palavra é que todos os povos devem ouvir o evangelho. Os povos nordestinos estão precisando. No Brasil, ninguém precisa mais, Senhor Deus, do evangelho do que o Nordeste no que diz respeito a números. Ó, Senhor Deus, temos vivido às vezes tão confortavelmente dentro das nossas igrejas e casas e tantos lugarejos, ou tantos lugares grandes também, prezando a tua palavra. Incomode-nos, Senhor Deus.
Ó Senhor, nós somos a continuação desse povo, do povo de Abraão, do povo de Cali. Essa história precisa continuar. E essa história vai continuar, porque o Senhor terá agente de todos os povos, conforme a tua palavra diz. O Senhor vai usar pessoas que sejamos nós, Senhor, por favor. Nós queremos estar contigo nesse negócio. Desperte, mova o nosso coração. Arranque-nos, Senhor Deus, de nós mesmos, Senhor Deus, e conforme a tua vontade, nos leve em direção aos perdidos. Há tanto povo do Senhor, Senhor Deus, tanto eleito por aí, espalhado, que precisa ouvir o Evangelho. Como dissesse o apóstolo Paulo, Senhor Deus, não saia daqui não, continue pregando, que tem muita gente do Senhor ainda para se converter. Por favor, nos ajude, Senhor Deus. Nos habilite com o poder do teu Espírito, Senhor Deus, e nos dá amor por aqueles que se perdem. Sobretudo, nos dá, Senhor Deus, amor pelo Senhor e obediência pela tua palavra, para fazer o que o Senhor nos manda, pregar o Evangelho a todos. É o que eu peço a ti, por favor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez, parabéns pela data tão significativa. Deus abençoe. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria aqui de chamar pastor Rovanildo, também pastor Denis, e esta é uma lembrança de nossa igreja, a União, representada por esses dois pastores, pastor Rovanildo, presidente da União. Esta é uma placa comemorativa dos 125 anos de nossa igreja. Também para o pastor Denis, que é presidente da nossa região, esta placa também. Deus abençoe a União. Particularmente, quero registrar minha gratidão a pastor Rovanildo e a pastor Denis, bem como a União de Igrejas Congregacionais do Brasil. Os que são da casa sabem, os que são de fora possivelmente também sabem, que a minha origem congregacional foi dentre as igrejas da Aliança Congregacional do Brasil, mas assumindo a igreja de Caruaru, estou vindo para a União e esses irmãos têm me recebido com muita deferência. Isso tem sido uma alegria para a nossa caminhada, bem como esta querida igreja. Minhas palavras finais para esta igreja é que Deus nos abençoe sempre. Que Deus continue nos dando graça. Tem sido uma alegria muito grande para mim poder pastorear esse rebanho, poder pregar para vocês, poder cuidar de vocês, poder orientá-los na palavra de Deus. E temos visto a boa mão de Deus sobre nossa igreja, nesse período histórico que a igreja está vivendo, como sempre esteve no passado. Que Deus nos abençoe, que o Senhor os leve em paz. Amanhã temos culto para nossa igreja, 9h30 da manhã e 18 horas. Um forte abraço, irmãos.